Olá pessoal, mais um episódio do podcast Não Erre no H. Um episódio feito aqui com um convidado super especial. Lembrando que esse podcast ele visa não só apenas trazer conteúdo para profissionais de recursos humanos, de gestão de pessoas, mas para estudantes, para empreendedores, enfim, para pessoas que querem conhecer um pouquinho do mundo corporativo ou que já estão no mundo corporativo e querem aperfeiçoar os seus conhecimentos. Então, nos acompanhe nas redes sociais, no nosso LinkedIn, no nosso YouTube. No YouTube, por favor, quando vocês assistirem os vídeos, não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal para que vocês estejam sempre ligados aí aos conteúdos, a todas as quintas-feiras com os novos episódios do podcast. Estamos também no LinkedIn e nas demais plataformas. Hoje estou aqui com meu amigo Valmir. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, Dirceu? Olá, pessoal. Não é Valmir Alves não, tá, Dirceu? Ainda não, né? Ainda não, mas será. É um prazer estar com vocês aqui. Legal, Valmir, tem um convidado super especial aqui para falar com a gente hoje. Um cara jovem, mas que eu admiro pra caramba. Sempre que a gente pede, ele tá sempre disposto a colaborar. Mas antes de falar de quem é o nosso convidado, fazer um agradecimento para os nossos parceiros, né? Perfeito. O podcast ele só existe porque tem pessoas nos ajudando, né? Para chegar a essa imagem com a qualidade que vocês estão vendo aí na casa de vocês, ou nos celulares de vocês, ou enfim, aonde vocês estão assistindo. Então nós agradecemos a Cutinari Gastronomia. A Cutinari é uma empresa especialista em alimentação, com mais de 150 restaurantes. A Trilha Empregos, 42 anos no mercado de mão de obra temporária, recrutamento e seleção, mão de obra efetiva. Não, 32. 32? Vai chegar lá, então eu já tô. Vai, com certeza. Então eu já estou projetando lá na frente. 32, só errei por 10. Bastante sucesso, inclusive. E claro, ao Grupo Ritaco, né? Inclusive estamos nesse momento aqui no estúdio Ritaco fazendo essa gravação. O Grupo Ritaco é uma corretora de saúde, né? Que se tornou uma referência aqui na região de Guarulhos e região. Além da corretora, uma corretora que entrega a saúde, né, como é o próprio slogan deles, também tem outros serviços, como, por exemplo, seguros e certificação digital. Então, nosso obrigado aí aos nossos parceiros. E aqui, Valmir, já apresentando o nosso convidado. Mais do que especial, né? Mais do que especial. Todos os nossos convidados trazem aqui um aprendizado para a gente e para quem está assistindo, com certeza, também. Mas o Marcelo eu tive oportunidade, né, já dando um spoiler aqui, Marcelo Henrique Gregório, diretor de RH e operação de planejamento da Kia Inovativa, baita de um profissional, corintiano como eu. Importante. Corintiano como eu, é um cara, um ser humano fantástico, a gente vai falar um pouquinho de algumas experiências que eu sei que ele teve mundo afora. Marcelo, bem-vindo, cara, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Queria que você falasse um pouco mais, além do Marcelo, diretor da Kia, a sua formação, né? Eu vi que você fez pós-graduação fora. Fala um pouquinho mais da sua trajetória acadêmica. Claro. Bom, primeiro agradecer o convite. Obrigado mais uma vez, Dirceu, sempre aí integrando os profissionais de RH aqui da região. Obrigado, Valmir. Uma satisfação bem grande. Primeiramente, eu assisti o podcast e fui fazer um elogio. Pô, que legal, conteúdo bacana. E aí depois fui honrado em receber o convite. Então, muito obrigado. Nós somos honrados. Minha carreira, eu digo que eu demorei um pouquinho para me achar, né? Eu comecei primeiro como bombeiro. Não, na verdade, eu primeiro fui fazer faculdade de Direito, porque eu tinha bastante amigos que estavam fazendo Direito na época. Cheguei a fazer 2 anos. Aí dei a bela notícia para o meu pai que ia parar para abrir uma empresa de limpeza de piso com 17, 18 anos, né? Fiquei com essa empresa mais ou menos uns 3 anos. Os meus 2 amigos que eram sócios saíram. Aí fiquei com ela ainda. Teve uma mudança de tributação e tal. Começou a ficar pesado. E eu lembro que em um cliente eu não passei na integração. E era um serviço extremamente... que eu queria muito. Mas que integração é essa? 18 anos, nem tinha muita experiência no mundo corporativo. E a segurança do trabalho não tinha me aprovado por conta de documentação. Faltava, microempresa, pequena, jovem. Enfim, aí decidi não continuar com a empresa e voltei a estudar. Voltei a pensar numa carreira mais acadêmica, né? E aí fui fazer segurança do trabalho e curso de bombeiro industrial.
E aí comecei na vida corporativa mesmo, dentro de uma empresa americana, multinacional Sparta, lá em Campinas, como técnico de segurança do trabalho, estagiando e depois como técnico. Bacana. Aí, por gostar muito de dar treinamento já desde de jovem, né, de mais jovem, profissionais ali do RH ficaram meio que de olho, observando, aí foram me puxando para o RH, né? Aí eu fiz aquela trilhinha... Quantos anos, Marcelo? Eu tinha uns 23 anos. E eu fui fazendo aquela trilhinha básica, né? Como auxiliar, assistente, depois de técnico, né? Uhum. Auxiliar, assistente, aprendendo todos os subsistemas, operação mesmo, fazendo folha. Hoje eu brinco com o time, quando eu falo, olha... Isso daí não é assim que faz. O pessoal às vezes acha que a gente não sabe fazer o operacional, né? Que acha que a gente não sabe de jeito nenhum, né? Então, nasceu diretor? Nunca, né? Então, fui fazendo e aí fui ficando bem próximo da área de pessoas. Depois, pela área de RH, fiquei muito próximo da área de estratégia. E aí, a diretoria da empresa que eu trabalhava já me puxou para uma área mais de planejamento e aí foi meio que nessa carreira mesmo de RH e planejamento. Depois eu estudei, fiz administração, fiz gestão empresarial, fiz uma pós que aí envolveu estudar um pouquinho fora, né, liderança estratégica e tal. E aí alguns outros cursos que eu acho que colaboraram bastante aí para o dia a dia. Do que eu mais gosto, depois nós vamos falar um pouquinho dele, acho, é o plano de crises, o curso de crise, de continuidade de negócios. Esse daí foi bem importante aí para vários eventos e episódios na jornada da carreira. Bacana. E sua chegada na Kia, Marcelo, você não entrou como diretor na Kia? Não, como consultor. Como consultor. Eu fui dar uma palestra, eu saí de uma empresa que eu trabalhava há 15 anos, queria algumas experiências mais novas, eu entrei como estagiário, cheguei a um cargo de gerência, mas queria alguns cenários novos. Estou com 42, tinha uns 35 anos mais ou menos. Aí é uma inquietude talvez ali de estar muito tempo num lugar só. Mas eu abri uma consultoria, não saí de uma empresa para ir em outra. Eu abri uma consultoria que era a Gregório Consultoria e o meu forte não é vender. Aliás, eu sempre falo que a gente sempre tem um lado bom de venda, você tem que descobrir qual é. O meu lado bom de vendas era da palestra. De novo, da palestra é uma coisa que me sentia confortável. E aí eu fui dar uma palestra em Campinas, fiz um evento. O tema da palestra era mais qualidade na gestão e menos gestão da qualidade. E era um tema mais não para desmerecer a gestão da qualidade, mas para trazer um pouco mais em pauta a questão da gestão. Você criou esse tema? Sim. Inteligente, hein? E aí... A ideia... era para chamar a atenção, né? Quem que é esse senhor, esse menino que está falando menos gestão da qualidade, né? É uma frase mais para provocar mesmo, né? Mas a ideia era mostrar, a gente estava falando um pouquinho antes de começar, como informação hoje é commodity, né? Aliás, hoje com o chat de GPTW, então nem se fala, né? Ele cria PowerPoint, ele cria treinamento, cria tudo. Mas o que você faz com isso tudo é o grande diferencial, né? O seu poder de fazer uma leitura e executar é o grande diferencial. Então, era mais ou menos essa a proposta da palestra. E um dos meus diretores, né, o senhor Rubens, foi assistir em Campinas, me convidou para trazer isso como consultor. Aí fui fazendo consultoria um dia, depois 2 dias, depois 3 dias, e quando eu vi, eu já estava praticamente segunda a sexta dentro da empresa, recebi o convite, aí eu entrei como funcionário mesmo, como colaborador. Mas como gerente? Como gerente. Primeiramente como gerente, Gerente de RH, qualidade, segurança, meio ambiente, gestão integrada, essas coisas. Interessante, Marcelo. E só uma curiosidade, os diretores, quando você é muito jovem, quando você entrou lá, se você está com 42, quando você ocupou a posição de gerente, você estava com quantos anos? A minha primeira experiência com gerência foi com 32. E depois para diretor? Aí faz uns 38 anos, uns 4 anos. E quando você se tornou diretor de uma empresa do porte da Kia com 38 anos, existiam outros diretores na mesma faixa etária? Ou era um pessoal mais experiente, digamos assim? Dentro da Kia, mais ou menos, tinha alguns um pouquinho mais de idade, mas não tanto. Mas Entendi. A maioria, a gente sabe que às vezes a maioria
das empresas, quando não é startup, quando não tem um modelo mais... Quando é um modelo mais tradicional, a gente sabe que algumas vezes aí é de uma faixa de idade mais um pouquinho... Isso sempre foi tranquilo lá. Sempre te viram como um talento... Mas na nossa faixa de idade, né? Olha, nunca tive esse problema em relação a isso talento também, não tem idade, porque eu falo, o cargo, ele fica na hora que você passa o crachá e vai embora, né? Ele fica dentro da empresa, então... Eu costumo me apresentar que eu estou ocupando a cadeira de tal. Isso, exatamente, né? Para a gente deixar de ser o que está escrito como cargo é rapidinho, né? Sim, sim. Então, isso nunca foi algo que... Tanto que quando a empresa me convidou para exercer aí a diretoria com algumas outras áreas, a minha pergunta foi até um pouco... tá, mas o que a empresa espera com isso? Uma mudança no LinkedIn ou alguma coisa a mais? Eu tenho comigo que o gerente gerencia e um diretor tem que mudar a empresa de patamar. Né? Eu acho que tem essa diferença de responsabilidade. E dentro daqui eu sempre teve muita autonomia, liberdade, confiança para fazer esse trabalho junto com todo mundo. Aliás, nós tivemos nos episódios anteriores aqui, um deles, recebemos o Meraldo, né, que é diretor lá de RH da Tower. E uma das perguntas que eu fiz para ele, o que o diretor faz? Ele falou, Dirceu, a minha netinha perguntou a mesma coisa. Ele falou, o diretor participa de reunião. Olha, é uma triste realidade de vez em quando. Quando estou muito em reunião, eu me sinto que eu não trabalhei, né? Tem isso também. Mas acho que hoje um cargo de diretoria consiste em, sim, você tentar mudar a empresa de patamar naquilo que é possível, né? Legal. E, Bombir, o Marcelo, acho que você não vai se recordar, mas a primeira oportunidade que nós falamos foi através do WhatsApp lá do Ciesp. O seu Leon pediu para incluir o Marcelo. Aí eu achei estranho, né? O DDD 12, né? Depois ele me explicou que ele morava em Campinas. Isso. Aí eu falei, puta, será que é mais um querendo vender palestra aqui no Ciesp, né? Aí, cara, mas por nível que pareça, você precisava na época fazer, acho que você não se lembra, eu precisava fazer um estudo de gestão de frota na empresa. Cara, foi a primeira pessoa que levantou as mãos e compartilhou, sem compartilhar, obviamente, os dados da empresa, que compartilhou o material que na época me ajudou pra caramba. Então, assim, desde do primeiro contato, o cara já se colocou à disposição para ajudar. Né? Muito é verdade, bom, né? Teve isso mesmo. Foi o primeiro contato. E nós tivemos um evento junto, Valmir, esse você vai se recordar, você estava comigo lá inclusive foi na Trilha Empregos, que é um dos nossos parceiros, sim. E o Marcelo, ele deu uma palestra lá e você falou bastante de procedimentos, Marcelo. Queria que você falasse um pouquinho, acho que é dos 5 P's, né? 7 P's. 7 P's, olha. 7 P's. Queria que você falasse... Excelente. Foi sensacional. Foi sensacional. Para a auditoria, adorou aquilo, né? E vem com a questão da reflexão, porque tudo... Sim. Culpa da pessoa, o primeiro P aí. Então, verdade. E não é bem, você explicou, foi maravilhosa a palestra. Apesar de ser de natureza da área de humanas, sempre me incomodou muito essa questão de você estar em mesas de reuniões exaustivamente e 90% do assunto às vezes é responsabilidade, culpa de algo em relação a pessoas, né? E a liderança, por mais que a gente saiba que demande muito do trato com as pessoas, eu falo que sempre que a gente julga ou transfere muito problema que, na verdade, não é de natureza de pessoas. Então, foi uma brincadeirinha que eu acabei, na verdade, me organizando e acabei depois compartilhando e eu vi que foi tendo bastante aderência, né? Que eu falo que todo problema tem o seu P. Né? Então, a gente, enquanto líder, né? Até porque às vezes faz uma imagem que o líder tem que ser um herói, sabe tudo. Não, para mim o líder tem que ser muito mais uma pessoa organizada em relação a mindset, a organizar alguns pensamentos, ter essa habilidade na frente de outros, né? Ter uma visão mais macro. Então, eu falo que todo P tem seu problema e a gente tem que entender qual é o P do problema. Geralmente, numa mesa de reunião, a preguiça leva a gente sempre a falar somente de pessoas, né? E aí eu cito que muitos problemas, na verdade, têm outra origem. Então, o primeiro P que eu cito é a política. É claro, a política da empresa, a política sobre... Seja um relatório de reembolso. Tem política? Se não tem política, tudo que estão fazendo não tem nada de errado. Porque não tem política. Agora, se tem política, mas não tem processo, que é o segundo P, não adianta nada. Você escreve o que a empresa aceita, o que não aceita, mas não tem processo para executar. Beleza, você tem um processo para executar, mas se não está escrito em nenhum lugar, não existe. Então, tem que ter procedimento. Né? Então, aí já falei de 3 P's
que talvez minimamente resolva um monte de problema que não tem nada a ver com pessoas. E que geralmente no dia a dia dá conflito, briga. Ah, mas é porque não fizeram isso. Não fizeram... E, na verdade, não tinha estrutura base para isso. Aí depois eu falo do P do planejamento, né, que também se não tiver acordado as datas, os prazos, né, outro P, prazos, né, as prioridades, né, dentro de planejamento tem prazo, prioridade, isso também vai dar muito ruído, vai dar muito um circuito aí talvez negativo, tenso nas relações do dia a dia. Aí eu falo muito também do P de projeto, que se não tiver discussões alinhadas, onde as áreas, as empresas façam projetos que se combinem com os objetivos tanto da empresa como com a capacidade que as áreas têm de se suportar, também nós vamos ter bastante ruído. E aí eu falo do P de performance, que é, olha, então eu tenho política, eu tenho processo, eu tenho procedimentos escritos, eu tenho um bom planejamento alinhado, eu tenho projetos de melhoria, mas se eu não tiver isso medido, eu também não sei o que é bom, o que é ruim, e também vou ter bastante tensão no dia a dia. Então, tem o P de performance, que é gestão de indicadores, se as metas... Aí tem 300 ferramentas, cada um escolhe como quer, né? E aí, por último, depois de falar desses 6 P's, aí agora tem o P de pessoas. Então, apesar de ser de RH, eu falo que o P de pessoas tem que ser o último numa mesa de reunião para a gente assumir a responsabilidade. Será que o resto antes está estruturado? Ou nós vamos ser preguiçoso de colocar sempre a culpa em alguma pessoa, né? E aí, quando se fala em pessoa, tem outros P's também, né? Tem o P de perfil. Às vezes a pessoa não tem o perfil para fazer aquilo, né? Tem o P de performance dela também, né? P de personalidade, que a gente vê aí tantas ferramentas, né, de coach para medir o dia a dia, a comunicação. Então, eu brinco bastante que, sabendo o P certo do problema, você tem bastante chance de prosperar. Então, foi a brincadeira que eu montei uma palestra. É muito inteligente essa sacada. E foi aparecendo Parabéns. Bastante gente combinando. E assim, hoje, a gente estava conversando, é muita informação. Então, as pessoas precisam de uma coisa fácil. Fácil e que não esquece e simples. Sabe aquela caixinha de ferramenta que todo mundo tem em casa? Um alicate, uma chave de fenda, uma chave de... Serve para... Você faz tudo com aquilo, né? Então é mais ou menos essa ideia da brincadeira dos 7 P's aí que... Não, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Pra você ver, nós estamos com o Marcelo aqui, acho que é 10 minutos, eu não sei exatamente, e não entramos no tema ainda. Pra você ver como o cara é diferenciado. E ainda não vamos entrar, porque antes, Marcelo, além de admirar você tecnicamente, eu comecei a ver o lado humano também. Algumas coisas aí que pouca gente sabe, mas você abre mão de férias, utiliza os seus recursos próprios em algumas ações aí sociais. Não sei se você sabia disso, ou você não saberá agora. O Marcelo, ele participou lá no terremoto da Turquia como um dos voluntários, né? Sim. Eu na palestra, na trilha... Foi na trilha? Não, no CIESP. Você estava lá também. Estava lá e ele contou a história muito bonita. E não bastasse isso, depois teve aquela enchente também no litoral norte, em Ubatuba? Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. De Ubatuba acho que você não estava, Não. Né? De Ubatuba, quando aconteceu, estava no terremoto. Ah, verdade. Eu lembrava que foi tinha alguma mais sequência. Ou menos na mesma época. E aí, cara, aquele negócio do Sul foi folga, Foi. né, cara? Foi forte, né? Foi bastante. Não estou subestimando a da Turquia de maneira nenhuma, mas fala um pouquinho como é que foi essa experiência lá, Marcelo. Eu falei especificamente do Sul porque, cara, é algo assim que acabou com o Estado, com várias cidades, né? Não me lembro agora a quantidade de cidades, mas foi dentro do nosso país, né? A experiência do Sul foi, claro, tragédia que todo mundo assistiu, casa, né? Eu sempre falo que na televisão é horrível ver, mas ao vivo e a cores... Nossa. É tudo muito maior, porque aquela fotografia que a gente parece que é um bairro, na verdade, é uma cidade inteira, né? Assim como foi no terremoto. E sempre quando acontece, a gente torce para não acontecer, né? Mas sempre quando acontece, e aí tem essa possibilidade de eu estar participando, é uma coisa que me faz bem, aquele clichêzinho, né? Você vai ajudar e sempre sai muito mais ressignificado, né? A do Rio Grande do Sul foi mais desafiador do que na Turquia. Porque na Turquia era pegar um avião e depois um ônibus de 19 horas. No Rio Grande do Sul você não conseguia chegar. Nossa. Eu fiquei, acho que 3 dias no aeroporto aqui, tentando, eles fecharam todos os aeroportos.
Aí fui ver ônibus, mas o ônibus também não chegava. E aí eu fui de carro. E aí consegui chegar. E é incrível como parece que está tudo te esperando, né? Eu fui de carro, demorei um dia mais ou menos, parei, fiz uma parada. Aí consegui achar um acampamento que ficava ali na orla de Porto Alegre, né? Achei um grupo, me identifiquei e aí foi incrível. Tive a oportunidade de trabalhar diretamente com os militares, com o exército, com o bombeiro, porque eles estavam precisando de voluntário mesmo. No Rio Grande do Sul foi mais intenso na questão de vítima, porque na Turquia, quando eu cheguei, o terremoto já tinha acontecido há 2 semanas. Então, vítima, essas coisas praticamente já não existiam. Eu trabalhei com limpeza, comida, ronda, mas no Rio Grande do Sul, sim, era roupa de neoprene na água, aquele gelo, aquela chuva, e aí fui voluntário como equipe de resgate. Mas é uma forma também que, além de fazer algo que a gente sempre... Acho que todo ser humano precisa disso para lidar aí com estresse, com o dia a dia, até com a questão da motivação, da gratidão. Praticar o bem, né? Exatamente. Praticar o bem. Cara, foi surreal. Sabe uma imagem que você falando do Sul que me vem em mente, cara? Você deve lembrar aquela do cavalo em cima do telhado, Sim. cara. Aquilo ali é algo surreal. E né? é engraçado, né? Aquilo marcou tanto, mas tinham tantos cavalos, então parece que é uma coisa única, né? Era direto. Simbolizou, né? E a gente também, diariamente, com bastante idoso preso nas casas. Alguns que não queriam sair. Alguns que não queriam sair, né? Então eu fiquei lá praticamente... Quem conhece o Rio Grande do Sul, né? Eu já fui diversas vezes para lá a trabalho, tenho parentes que moram no interior, mas não dá para imaginar inundar tudo aquilo lá. Como pode, né? O Rio Guaíba, que subiu mais de 5 metros, né? Muito impressionante, rápido, impressionante. As ruas, o telhado, totalmente coberto. A gente recebia uma listinha todo dia de manhã de pedidos de ajuda. Aí a central dava mais ou menos a localização, o barco do exército do bombeiro ia com a gente. Aí tinha médico, veterinário que iam junto. A gente fazia... Eu fui como voluntário mergulhador, então a gente entrava na água e aí era resgate mesmo. Mas é triste, porque você vê as pessoas com tudo destruído. E tenho contato até hoje e você sabe que as coisas não estão... Ainda não... Na Turquia, será que conseguiram reconstruir? Então, assim, obviamente com o prejuízo... Kahramanmaraş é uma cidade teoricamente até rica. Eles tiveram um prazo de 2 anos. Então, quando eu cheguei lá, eu falo, como que a gente visualiza o que aconteceu lá? É pegar uma cidade como Guarulhos, pega o carro de manhã e dirige 2 horas em tudo quanto é canto da cidade, em todas as extremidades. Tudo está no chão. Nossa. Para ter a noção da dimensão do que foi aquele terremoto naquela cidade. Uma cidade que tem a mesma proporção de habitantes de Guarulhos. Só que o plano lá de reabilitação da AFA, que é como se fosse a ONU também, eles já prepararam tudo. Então, em 1-2 anos, as pessoas já estariam voltando mais ou menos para as casas. Mas era um inverno de 9 graus negativo. Verdade, tinha esse detalhe, cara. E Kahramanmaraş é como se fosse para a gente São Paulo, Acre. Então, Istambul, Kahramanmaraş era o extremo na divisa com o Afeganistão. Então, tinham outros problemas ali, além do terremoto. Mas também foi uma experiência bem bacana, bem acolhedora também. E você lida bem com isso, Marcelo? Quando de vez em quando não passam os filmes, os relances na sua cabeça, daquela criança chorando, daquele idoso na casa, você consegue lidar bem com isso? Olha, não te traz nenhum trauma, nenhum pensamento sobre isso? Olha, a gente lida naquele momento com ajudar o que é possível ser ajudado. Então, pelo menos para mim, é o que eu guardo. Né? Então, é claro que... A parte boa. Exato. É claro que, por exemplo, no terremoto, você acabou visualizando muitas coisas ruins, né? Tanto de pessoas que acabaram perdendo a vida, crianças que estão lá sem pai no acampamento, sem mãe. Mas, de alguma certa forma, você leva, pelo menos para mim funciona assim, leva o que você conseguiu ajudar de bom. Para justamente também não ficar gerando aqueles traumas de veterano de guerra, sabe? Uhum. E também servir de incentivo para ir em outras. Mas, claro, você vê muita coisa triste, vê muita coisa que na hora abate
Mas é o que eu falo, eu estava conversando no acampamento lá com uma senhora, conversando. Mímica, entendendo, não entendia nada lá, porque fala um pouco inglês. Aí chegou um soldado lá do exército, que estava sendo mais ou menos o meu intermediador, e falou, ela perdeu 8 membros no terremoto da família. E aí você vê aquela senhorinha com aquela energia, cuidando da gente, ajudando com a comida, ela ajudando os voluntários, né? Então, é assim, você vê uma coisa triste, e aí de repente você vê uma coisa que você fala, nossa, algo como o ser humano é incrível. Extremos, como o ser humano é capaz. Então você vai lidando com isso de uma maneira, pelo menos para mim, mais positiva. Tento ver mais positiva. Marcelo, sei que a gente tem um tema aqui para a gente conversar, que eu acho que você tem muito conteúdo, mas eu tenho que te explorar, cara. Tem mais uma curiosidade para saber de você. O quadro Chefe Secreto Chefe Secreto, né? Foi do Fantástico, do foi Fantástico. Na Kia. Acho que muitas pessoas já devem ter visto lá do Max Geringer, né? Foi. Do Max Geringer. Cara, bem rápido, Marcelo, assim, como que foi a chegada do projeto, como surgiu essa ideia? E uma segunda curiosidade, cara, realmente as pessoas não percebiam que era um diretor da empresa? O pessoal tem muita dúvida nisso. Na verdade, o quadro foi lá Todo Mundo Manda, que era o quê? Nesse caso, foi um processo seletivo, onde 3 candidatos, eles passaram por várias dinâmicas dentro da empresa, a prova mesmo era para a área de engenharia, e essas dinâmicas eram com as equipes. E as equipes não sabiam que, ao final do quadro, elas iriam escolher o candidato. Entendeu? Então, elas passavam por P&D, por fábrica, por LCQ, controle de qualidade, por logística, por produção. E os próprios candidatos não sabiam que as atividades que eles estavam recebendo ali para fazer, junto com os que já eram colaboradores, eles também não sabiam que, ao final, quem ia escolher o candidato aprovado eram os colaboradores. Entendeu? Então, foi uma dinâmica que o candidato queria performar de tudo quanto é jeito para passar no processo, só que ele não sabia que, para ele performar, quem ia escolher era o próprio time. Era o próprio time. E o próprio time que estava ali na função de participar, de ajudar, também não sabia que, ao final, eles iriam fazer a votação para escolher. Mas foi legal e, assim, serviu de modelo, porque, por exemplo, a gente tem funções dentro da empresa que essas funções servem em várias áreas. Deixou legado, de alguma maneira? Deixou. Então, por exemplo, tem vagas hoje, vou dar uma vaga simples, técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho geralmente pode responder para o RH, como é lá na empresa, para um sistema de gestão integrado. Só que é um cara que ele vai trabalhar com todas as áreas, com todas as lideranças. Então, quando a gente faz um processo seletivo para uma vaga que tem essa natureza, por que não chamar pessoas de outras áreas que depois vão ser cliente e fornecedor no dia a dia dessa atividade? Eu sempre brinco que todo mundo critica menos quando participa. Né? Então, você não gostou do cara, mas você participou na hora da escolha. Estava lá. Agora, você também tem a missão, além da sua opinião ajudar, você também tem a missão de fazer dar certo, porque você participou desse processo. Então, tem muitas vagas que a gente adotou esse modelo de, às vezes, chamar um colaborador, de chamar líderes de áreas diferentes que não necessariamente é o líder da vaga. E, com isso, você cria ali um pouquinho mais de compromisso, de apoio para fazer aquilo dar certo. Porque, de fato, a gente contrata uma pessoa, mas essa pessoa vai trabalhar com muito mais gente do que só... eu gostei. Ótimo, você gostou. Que bom, é um começo. Mas e outras pessoas que vão ser clientes críticos dela? Então, isso ficou um legado, ficou legal. Qual que era o nome do quadro, Marcelo? Era Todo Mundo Manda. Acho que eu falei do chefe. O Chefe Secreto também. Ele não foi na Kia, mas ele tem esse quadro também do Max Geringer, né? Só que esse é o chefe que se fantasia. Isso. Ele entra como operador. Também é bem legal assistir. É bem legal. Nem sei se existe ainda. Não sei. Não, acho que não mais. No canal aberto, não. Talvez não fechar. Esse do Todo Mundo Manda é mais ou menos isso. Os 3 candidatos não sabem que os funcionários que vão escolher e vice-versa. Legal. Agora, Marcelo, vamos lá. Pegar aqui a sua experiência. Acho que você tem total gabarito para falar sobre isso, que você viveu isso na prática, né? Virei líder. E agora? Como que é essa transição?
Como que é assumir um papel de liderança? Quais são os desafios, o segredo para conseguir sair bem nessa virada de chave? Recentemente eu tenho escrito fiz uma newsletter no LinkedIn, né, uma série de 6 posts falando um pouquinho sobre isso, né? Primeiro tem uma brincadeira, toda vez que alguém fala assim, eu quero virar líder, eu brinco e falo, você não quer ser feliz, não? Por que você quer fazer isso com você? LinkedIn? Tá no meu LinkedIn. Quem quiser ver, qual que é o... Marcelo Gregório. Marcelo Henrique Gregório agora. Legal. Eu brinco, sério que você quer ser feliz? Você não quer ser feliz, não, né? Eu faço essa brincadeira. Mas hoje, liderança realmente sempre foi e cada vez está sendo mais um desafio. Infelizmente, se entrar no LinkedIn, liderança às vezes parece que o líder é a estereotipação do mal. Parece que só tem líder ruim, só tem líder com muitos problemas de relacionamento e tal. E parece que a solução que pregam sempre, de novo, é uma coisa heróica, fantasiosa. O líder tem que ser um show business, ele tem que ser um inspirador teatral. E eu imagino o quanto que isso assusta muita gente, que tem vários tipos de perfis, né? A gente tem, obviamente, pessoas que têm mais extroversão no dia a dia, mais tato para falar, mas a liderança é muito mais só do que algo colocar na caixinha. Ó, esse perfil serve para ser líder, aquele não. E aí essa série de textos, né, foi mais ou menos unindo isso. Bom, eu virei líder, não fui preparado, isso acontece muito, né? Então, pega aquele bom analista, aquele bom operador, seja na área de fábrica ou seja numa área administrativa. Não, o cara é ótimo, um vendedor dá um ótimo resultado, aí esse cara vai ser um bom líder, né? Às vezes acaba perdendo os dois, né? Nem o líder e nem o analista. O Marcelo, uma das coisas que você comentou é que às vezes você perde um técnico bom e não consegue ganhar um líder. É mais ou menos isso que eu entendi na sua analogia. Mas é um risco que tem que ser assumido, né? Não tem muito de onde fugir, né? Geralmente a gente olha uma pessoa performando muito e pensa, bom, se ele performar muito e colocar ele como líder, ele vai fazer todo mundo performar igual. Isso não necessariamente é uma regra. Às vezes ele tem aquela famosa carreira em Y, né? Um ótimo especialista e não está tão assim preparado para pegar essa habilidade que ele tem e treinar outras pessoas, usar isso como liderança. Mas esse quadro de Virei Líder Agora justamente foi para desfantasiar um pouco essa pressão que existe, que o líder tem que ser algo heróico, fantasiador, um show business, tem que ser um referência em tudo, tem que ser um coach palestrante. Eu acredito que dentro do perfil de cada um, existe ali uma liderança que pode ser explorada. Claro, alguns vão ter mais habilidade ou menos habilidade em alguma coisa ou outra, mas o objetivo dessa série, desse texto, é por onde começo? Né? O que eu faço ao assumir um cargo de liderança? E não sendo repetitivo, mas já sendo, geralmente, as pessoas vão sempre direto aonde? No pé de pessoas. Né? Então, o líder, quando vira líder, ele já quer ver quem são os problemas, quem que não está com ele, quem que não ajuda, às vezes não consegue nem diagnosticar o porquê que não está ajudando ou então se garante naqueles que são os bons, aparentemente os melhores. Então ali vai falando um pouquinho, inclusive, do 7P. Olha, assumiu a área, primeira coisa, não demite ninguém não, se aproxima, ouve as pessoas, depois tenta traçar o que a empresa quer. Né? O que os pares querem também? Né? Imaginando que eu assumi um departamento, o que os outros departamentos precisam do meu que não está acontecendo? O que a empresa espera? O que os funcionários esperam? Aí, visto isso, tá, então vamos reunir esses objetivos aqui. O que a gente tem para cumprir com esses objetivos? O que a gente não tem? Né? Aí volta no 7Ps, né? Eu tenho política, eu tenho processo, eu tenho procedimento, eu tenho planejamento. Visto tudo isso, eu tenho indicador. Agora eu preciso fazer um programa de performance, de capacitação. Então você vai desdobrando de uma maneira muito mais leve do que simplesmente, bom, e agora? Eu tenho que ser o inspirador, 24 horas, ser referência, não posso errar. Eu tenho que saber o caminho. Uma pressão muito forte. Sozinho, né? Então é mais ou menos nessa linha de aliviar um pouco, atenuar um pouco. E uma coisa interessante, né, Valmir? Assim, às vezes as pessoas esquecem o que levou ela a ser líder, né? Porque perde aquela autenticidade, aquela identidade dela, né? Sobe para a cabeça, né? Então é um dos problemas também, né? Lidar com essa questão de agora sou um líder, né? Eu brinco que a primeira coisa que às vezes uma pessoa quando vira líder tem medo é de perder a liderança.
E isso já é um caminho para perder, entendeu? Você já conquistou, olha, você acabou de dizer, Desceu, o que te fez conquistar? Então, continua, vai para o caminho, né? Agora, claro, você vai ter que abraçar outras pessoas para fazer junto, né? Mas defender o medo de perder a liderança, às vezes é o que acaba fazendo a pessoa meter o pé pelas mãos aí, né? Marcelo, né, nessa transição que você teve na sua carreira aí de liderança, você teve um momento aí que você entende que foi mais desafiador para você? Teve vários tipos de momentos, acho que para todo mundo. Por exemplo, toda vez que você tem que, de repente, ressignificar uma área, ela é um desafio, né? Você tem que, às vezes, toda vez que entra uma pessoa ou sai uma pessoa, é uma nova área, não é mais a mesma área. Muda um corpo, muda a dinâmica, né? Mas em termos de macro desafio, eu citaria, obviamente, acho que para todo mundo foi a pandemia. A pandemia foi um grande desafio e que, graças a Deus, para a nossa experiência enquanto Akia, foi um senhor resultado assim em relação à liderança, lá das pessoas. Lá não parou? Não parou. A gente é uma empresa de produto químico e o mercado não parou, né, em relação a isso. E a gente tem fábrica, tem operação, não parou. Obviamente que tudo que era possível fazer home office a gente colocou de um dia para a noite. Mas ali acho que foi um grande desafio já. A gente criou, entre o curso que eu falei que é um dos que eu mais gosto, que para mim a vida fez muita diferença, que é o curso de plano de continuidade de negócios. Né? E ali foi a primeira vez que teve que pôr em prática toda a teoria. Né? Então a gente criou o GGR, que é o Grupo de Gerenciamento de Risco. A gente dividiu em operação, financeiro, saúde, prevenção, combate, foi espalhando as pessoas, tal. Cada grupo tinha as suas funções, as suas responsabilidades, fazia reunião, sexta-feira, comunicado geral com as orientações para a empresa inteira. Então, o engajamento foi tão grande e funcionou tão bem que a gente, ao final da pandemia, teve depoimentos que as pessoas falaram: a minha sensação é como se eu estivesse dentro de uma bolha. A pandemia estava fora. Tanto para quem teve que trabalhar operacionalmente presencial, quanto home office também, que quem é home office vai ter que ter outro tipo de cuidado, né? Vai ter que ter a leitura psicológica, ver se está tendo algum apoio, crise de pânico, a gente sabe que aumentou muito em relação a isso. Fizemos vários eventos online para integrar também as pessoas. Então, acho que para todo mundo, mas que eu tenho como estranho carinho de recordação, estranho porque foi trágico para o mundo inteiro, mas em termos de como é possível, quando as pessoas se unem, fazer uma coisa muito bem feita, foi a pandemia. Sabe que agora já se passaram 5 anos, né? E a gente tem uma tendência de muitas vezes esquecer, né? Ou não recordar da maneira que deveria. Mas foi demais. Só de você imaginar, sei lá, uma Avenida Paulista, uma 23 de maio, sem nenhum zerado, cara. Sem ninguém na rua, assim, era assustador. Sim. Era assustador. Você não poder ver os seus parentes com medo de treino, não podia ver minha mãe e meu pai com medo de trazer algo para eles. E a dificuldade para achar os testes, né? Sim. Só quem viveu, né? É algo surreal. Por isso que é importante se cercar de um time bom, porque, de fato, uma hora você pode precisar da competência de todo mundo. Né? Então, você entrou num ponto, Marcelo, que eu ia te perguntar. Deixa eu tentar fazer a pergunta sem ser indelicado. Claro. Cara, dá para perceber pela sua maneira de lidar que você é um cara muito exigente. Você se cobra muito. Então, assim, até pela posição que você ocupa, você também deve ser muito cobrado por resultados. E quando se fala muito de processos, né, os 7 P's, por exemplo, que você trouxe, eu imagino que essa seja a sua essência e você queira transformar isso na sua equipe no dia a dia. E tem uma questão geracional aí que é uma questão de pessoas que são diferentes umas das outras, né, independente de geração. E nem todo mundo é apegado a regras, a procedimentos, né? Como você consegue impor isso, né, se é que a palavra correta é impor, e não perder a equipe, se sentir ainda respeitado, prestigiado, as pessoas não veem o Marcelo como um cara chato? Olha, não vejo nenhum problema as pessoas verem o Marcelo como um cara chato. Porque se a gente é só bonzinho no sentido de estar preocupado em agradar a todo tempo, acho que a gente também acaba ficando um pouco refém do dia a dia, né?
Mas, fazendo uma brincadeira, eu acho que é importante as pessoas entenderem o sentido daquilo. Então, a gente, no dia a dia, precisa se cercar de pessoas que, de alguma forma, também acreditam em algum modelo similar que você acredite. E, claro, que ali vai tendo uma fusão de opiniões, de ideias, justamente para agregar, para também não ficar na mesmice, né? Agora, sempre coloco que meu chefe é meu líder e eu tenho outros líderes que vão me ajudar nesse processo. Essas pessoas precisam refletir muito bem a questão dos valores, né? E da filosofia de trabalho, porque senão, opinião, eu brinco que eu prefiro gente com personalidade forte, não difícil. São coisas diferentes. Né? Então, difícil é aquela pessoa que não quer se encaixar, não quer negociar, não quer conversar. Personalidade forte é a pessoa que luta pelo que acredita, pelas suas opiniões, pelas convicções. Então, isso sempre está aberto. Agora, está aberto dentro de algumas premissas. Né? Então, pode parecer repetitivo de novo, os 7 P's é uma premissa. Então, toda a equipe tem que ter isso muito bem claro. Senão, não adianta eu não querer sentar na mesa para falar de pessoas e ter um público que só sabe falar de pessoas. Não sabe falar do resto, né? Então, trazer essa filosofia compartilhada diminui as cobranças. Então, eu brinco que, geralmente, com o pessoal que eu trabalho junto, eu sempre falo, a experiência inicial ela é difícil e depois ela é satisfatória. Porque o começo, para você calibrar ali a sinergia, você vai ser mais, talvez, impositivo. Olha, caminho aqui, esse é o objetivo, esse é o modelo. Até a pessoa também ir entendendo e, obviamente, também colaborando com o seu dia a dia. Depois, a maioria da equipe, eu brinco que eles... Vou falar uma palavra que eu não gosto muito, né? Mas eles mandam tipo 80% ou 20%. Né? Mandar uma palavra meio ruim, né? Mas por quê? Porque eu sei que a filosofia de trabalho está alinhada. Talvez com um pouco mais do tempero deles, com o jeito deles, mas está alinhada. Quando entra nos 20, é nos 20 justamente que aí precisa de uma decisão que vai envolver uma visão um pouquinho mais de aprovação com alta diretoria e tal, mas no dia a dia eu não fico preocupado que nem eu brinco. Se eu te pedir um relatório, que é crucial para o dia a dia, e você falar, vou fazer para te enviar, então para mim isso significa que a área não está sendo cuidada, porque se você usa aquilo todo dia e não está atualizado, né, então essas premissas eles tomam conta e tocam a vida 80%. Então, no começo eu brinco. No começo sou eu 80% e você 20%. E aí a gente vai... Depois inverte. A gente vai transitando isso, sem perceber a pessoa... Então, tem um monte de coisa que às vezes eu recebo no meu e-mail, eu recebo... Pô, que legal isso que vocês estão fazendo. Eu nem sei. Eu nem sei. Porque virou iniciativa, virou prática, virou projeto deles, melhoria, às vezes seja de economia, seja de programa de diversidade e inclusão, seja de qualquer área. Então, porque eles absorvem isso. No começo tem um pouquinho mais de atrito para entender esse modelo. Mas depois esse perfil de exigente, tudo vai sumindo, porque eles tocam e fica 20% ali do dia só para... Eu acho que passa a entender também o porquê que está se exigindo algo, né? Tem que ter o porquê. Eu faço reunião... E você é muito claro, né? Eu faço reunião com eles aí depois mensal, onde eles vão apresentar os indicadores, a performance, e aí nós vamos discutir ali meia hora de problema. Mas no dia a dia, a equipe toca, justamente... Eu brinco que às vezes eu chego na empresa, 2h da tarde, eu nem abri meu computador. E eu não estou preocupado. Deveria eu estar preocupado se eu estivesse pensando quanto e-mail eu tenho que responder, porque está na minha mão. Sim. Né? Então, o dia a dia, a rotina, a operação não pode estar na minha mão. Tem que estar na mão da equipe. É um processo ali de amadurecimento em conjunto. Obviamente que no meio do caminho você encontra... Tem que dar autonomia para isso, né? Tem que dar. Agora, essa autonomia tem que ser construída. Né? Ela tem que dar... Eu brinco às vezes, você tentou uma vez do seu jeito, não deu. Aí você tentou a segunda, agora é minha vez, beleza? Beleza. Então ninguém se magoa com isso, vamos junto e dá tudo certo. Agora, claro, também não dá para fechar os olhos, né? Sempre tem alguns que talvez não se encaixem, não é porque é ruim, porque é mal, não encaixa. E aí você tem que... Perfil, né? Perfil. Aí você tem que remover pelo bem da pessoa, pelo bem da equipe, pelo bem do processo e assim por diante.
Legal. Marcelo, como esse podcast ele é predominantemente de recursos humanos e gestão de pessoas, então assim, tem meio que sido recorrente a gente perguntar para algumas das pessoas que passaram por aqui sobre esse momento de escassez de mão de obra. Imagino que vocês, de alguma maneira, também estejam tendo dificuldades similares lá na Kia também. Cara, sua opinião, o que você acha que se deve a isso? E como vocês estão fazendo para driblar isso, se é que vocês têm essa dificuldade? Bom, internet hoje, o modelo home office, querendo ou não, ajudou muito. A pandemia trouxe esse lado também. Então, quando a gente contratava para algumas áreas, a gente olhava todas as áreas presenciais. Então, querendo ou não, você olhava dentro de um perímetro muito menor. Hoje, para algumas vagas que são mais específicas, especialistas, você aumenta um pouco o campo de procura. Isso ajudou bastante. Agora, acho que também tem um papel de a gente entender, será que está faltando tanta mão de obra assim mesmo? Porque outro dia eu estava parando para pensar, ou é a gente que está exigindo muito mais aquilo que a gente também... Claro, a gente sabe que tem algumas vagas que são muito específicas, talvez nem sei se tem mais, algumas áreas talvez ainda... Ferramenteiro, talvez alguma empresa ainda tenha alguma coisa do tipo. Tal. Então, obviamente que algumas situações você pode assim encontrar. Mas, para o padrão das empresas, eu acho que a gente tem uma mão de obra disponível e ok. Agora, claro, você precisa depois incorporar ela, treinar, adaptar, entendeu? Fazer aquilo acontecer dentro do seu dia a dia. Eu não vejo isso como um desafio, pelo menos para o nosso segmento, tão gritante. Tão gritante, olha, está faltando mão de obra, seja para a área operacional, para a área administrativa. Às vezes eu acho que, principalmente quando o gestor quer abrir uma vaga, tem que ficar claro o que você está procurando. Mas sabe uma coisa que é curiosa, né? De vez em quando eu até converso com o Valmir sobre isso. Eu não sei se diretamente a pandemia, mas acho que dá para correlacionar. Eu tenho 30 anos de RH, né? Também já não sou mais um menino, então eu vivi algumas fases. Eu percebo que hoje as pessoas são mais encorajadas a mudar de emprego, a não criarem vínculos, né? Antes você via as pessoas querendo ficar 20 anos dentro de uma empresa, 25 anos, aposentar dentro da empresa. Eu estou falando só dos jovens, não. Estou falando de uma maneira, de uma faixa etária média. As pessoas ficam 2 anos, não estou feliz, vou embora. Coisa que antes, não estou feliz, mas eu vou aguentar porque a empresa é boa. Né? Teve esse encorajamento também, né? Tem. E eu penso muito mais assim, olha, é a realidade, tem que tratar, tem que absorver e ver o que você vai fazer com isso. Tem. Ao mesmo tempo, se você consegue identificar quais são valores que prendem mais a questão dos colaboradores, você acaba minimizando um pouco isso. Por exemplo, muita gente, a gente ouve muito falar da geração mais nova, né? Eu estou com 42 anos, vamos falar da geração mais nova de 20 a 30 anos. Geralmente a gente sempre fala alguns aspectos mais, quando a gente vê palestra, tal, porque é o desafio da geração mais nova, porque eles não têm aspiração, porque eles não têm comprometimento, porque eles querem crescer. Geralmente a gente fala esse clichêzão. Eu adoro trabalhar com eles. É uma geração que não tem vaidade, não tem competição entre si. Que eles querem fazer o trabalho deles, que aquilo faça sentido, entregar e ir embora. É uma geração que tem muito menos sentimento de competição, que eu quero competir com aquele, porque eu quero o cargo. Não quero nada disso. Então, a gente tem um programa lá de jovens talentos, né? Um dos programas da universidade aqui, e acabou servindo de porta de entrada para muitos jovens. E a retenção é ótima. Agora, você precisa entender o que... Não vai querer gerenciar, criar ambição, porque... Não vê sentido nisso. Ele vê que ele pode trazer resultado das 8 às 18. Mais do que isso, é workaholic para ele. Né? E talvez seja para todo mundo. Mas o que eu acho que é identificar o que pode reter. Por exemplo, para as mulheres, falo mulheres, mas hoje os pais também, né? Poder ir numa reunião de pais, sem ter aquele medo de pedir. É uma boa dica, Marcelo. É uma boa dica que você está dando ao pessoal de RH. Às vezes a gente trabalha muito, como que eu vou conseguir a mão de obra? Não, mas como que eu vou fazer para não perder a mão de obra que já está, né? Às vezes a gente fala tanto... O problema do RH é que ele acha que para fazer as coisas ele precisa pedir dinheiro. Tudo bem, tem coisas que nós vamos precisar, sim, de investimento, mas tem um monte de coisa que está dentro de casa. Um monte de coisa que está dentro de casa. Então, assim, se uma mãe pode ir numa reunião de pais
e sentir que ela pode ir confortável para isso já é uma grande... E não vai prejudicar a carreira dela? Não vai prejudicar. Agora, claro, ela pode perder o emprego por outras coisas, por entrega, por faltas, por descomprometimento. Mas essas coisas, à medida que você vai trazendo e propondo, as pessoas vão identificando que, olha, aquilo lá é um bom lugar para estar. Né? E aí você aumenta um pouquinho mais a retenção. Aliás, Marcelo, acho que foi você que comentou, não lembro se no CIESP ou na Trilha, que alguma coisa, quando chega alguma necessidade de contratação lá, você fala que contratar é a última opção. Foi você que comentou isso? Foi. Primeiro, trabalha em todas as oportunidades, né? Acho que você comentou algo nesse sentido. Foi naquela palestra de outra empresa que você uma vez chamou para fazer um bate-papo, tipo um workshop. Ah, foi na Carina. Foi na Carina. Foi na Carina. Foi lá mesmo. Quer comentar um pouco? Antes de a gente abrir uma vaga, a gente tem um programa de jovens talentos. Então, eu falo que primeira vaga tem que ser olhar para o olhar interno. Seja um estagiário, seja um jovem aprendiz. Porque essa pessoa ela já está na empresa um tempo, já conhece o sistema, já conhece o processo, já pega o caminho todo dia para ir embora, já pega o caminho todo dia para voltar para casa. Então, se a gente abrir uma vaga de entrada, a primeira pessoa que tem que ser olhada é ela. E antes tinha um pouco também de preconceito, né? A jovem aprendiz, mas é para tirar xerox, para fazer arquivo. E lá não, a gente falou, o programa de jovem aprendiz se faltar é para fazer falta, é para pôr no jogo. Às vezes a legislação também não ajuda muito, né? Mas o jovem aprendiz lá, ele tem entendimento que ele realmente está aprendendo. Então chega um momento que o gestor quer puxar ele antes do prazo. Porque o jovem aprendiz tem um dia que não pode ir, porque tem oficina, tem uma carga horária menor. Então, quando abre uma vaga, a gente fala, é a última opção. Primeiro, vamos olhar internamente e, se precisar, realmente, de novo, vou ser repetitivo. É vaga mesmo que precisa, o P de pessoas, ou tem um monte de outros P's que poderiam minimizar? Né? E aí, se de fato for uma vaga, olhar para dentro e ver quem que a gente pode valorizar, quem que a gente pode puxar. Mas, antes de abrir uma vaga, considerar que talvez a maior parte das vagas não vão ser abertas se você olhar exatamente os processos anteriores a pessoas. Né? Uma boa reflexão. Marcelo, a gente está chegando na reta final. Provavelmente a gente vai ter que te convidar para voltar aqui numa outra data, porque nós tínhamos feito aqui uma série de perguntas aqui para fazer para você. Claro. E eu tive que priorizar, cara. Tive que priorizar por uma questão de tempo. Mas tem uma última pergunta aqui que eu gostaria que você comentasse. Não sei se você tem alguma em específico, Valmir, que você gostaria que o Marcelo comentasse também. Mas antes das nossas últimas duas perguntas aqui, talvez, só agradecer novamente os nossos parceiros, a Trilha Empregos, 32 anos, não 42, 32 anos aí de referência na cidade de Guarulhos e região, especialista em mão de obra temporária, mão de obra efetiva, recrutamento e seleção. A Cutinari Gastronomia Afetiva. Cutinari está presente em mais de 150 restaurantes, predominantemente em São Paulo e estado de Minas Gerais. E o Grupo Ritaco, né? 38 anos de tradição aí no mercado de seguros. Então a gente recomenda, são 3 grandes parceiros e 3 grandes empresas. Então, se querem saber um pouco mais sobre essas 3 empresas, é só colocar Grupo Ritaco, Cutinari e Trilha Empregos nas redes sociais, no Google, que você vai conseguir chegar rapidamente nessas empresas. E aos nossos 2 grandes apoiadores também, que é o Núcleo de Recursos Humanos do CIESP, e que tem mais de completando 21 anos aí de tradição em trazer conteúdos para os RHs, e ao consolidado Intercel, né? 51 anos aí colaborando com os profissionais de RH. Então agradecemos também esses 2 grandes apoiadores aí por sempre estar promovendo aqui os nossos conteúdos. E pensou na pergunta, Valmir? Não, tranquilo. Sobre o 7Ps, eu sou vamos chamar de um admirador da ideia, da inteligência vamos lá, mas muito bom mesmo. Então eu vou fazer 2 aqui para finalizar, uma bem curtinha. Como que você vê essa evolução tecnológica, que não é de hoje, né, mas é uma coisa contínua? Você falou em alguns minutos atrás que o ChatGPT faz tudo, né? Você só coloca lá o prompt, o comando lá e ele faz tudo. Qual que é o papel do líder nessa transformação digital? E já emendando a segunda pergunta, Marcelo, esse conflito de gerações, né? Os 40, 50, as diferenças dos mais 60, desses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, como que você identifica
vou dizer conflito, mas não é nem conflito, essa transição, né, entre gerações no mundo corporativo? Eu brinco que eu tô na geração do sanduíche, eu tô no meio do sanduíche. Porque tem uma geração um pouquinho mais velha que está acostumado com outros tipos de costumes, com outros tipos de ideias, com outro tipo de valores. E tem uma geração mais nova que também vem firme questionando tudo, né? Então, vou dar um exemplo prático, home office. Então, tem algumas leituras para algumas outras gerações mais velhas que presencial não funciona, perde um pouco de engajamento e tal. E aí tem a geração mais nova que vem, não faz sentido nenhum pegar trânsito 2 horas para chegar no trabalho e fazer algo que eu poderia fazer acordando 10 minutos antes das 8 horas, né? Então, esse é um exemplo só de um tema, né? E a gente está ali exatamente no meio. E além de ser uma geração do meio, você também é de RH, ou seja, não cabe mais a ninguém além do RH como maior responsabilidade de gerenciar tudo isso. Eu sempre, até foi na Karina, né, que a gente conversou, eu falo que a ferramenta que o RH tem de mais importante é o ouvido. Então tem que ouvir as duas partes, tem que também entender algumas necessidades que as duas partes têm e, obviamente, propor de novo algumas políticas. Eu acho que o que é claro para todo mundo, obviamente, outro dia eu vi no LinkedIn uma moça perguntando, olha, eu quero um emprego só de home office. Então, ela está se propondo a trabalhar no modelo só de home office. Se a empresa entende que, olha, o modelo híbrido é ok, que você consiga colocar isso, implementar isso, é fazer funcionar, porque a empresa também tem direito de ter a sua cultura. A empresa também tem direito de determinar ali quais são as suas práticas. Agora, é sair do clichê, né? É sair do... a geração mais velha é antiquada, a geração mais nova é para frente. É tentar captar de cada um o que tem de melhor. Como, por exemplo, eu falei, a geração mais nova ela tem pouca vaidade, tem pouca competição. A gente vem de uma geração que subir na pirâmide da hierarquia é praticamente que um sinônimo de sucesso ou não. Uhum. Ou você cresce e vira líder, ou você não tem sucesso. Então, é importante identificar esses pontos positivos, esses pontos chaves e mesclar também. Né? A gente tem um programa dentro da empresa hoje de contratar pessoas, voltar pessoas que saíram do mercado de trabalho para trazer a experiência delas do dia a dia, formar grupos miscigenados também. Então, eu acho que, de novo, uma vez que você propõe ali um bom ambiente estruturado, 7P de novo, né? Acho que isso vai facilitando para cada um explorar aquilo que é o seu melhor. Agora, claro que os limites vão ter para os dois lados, né? E aí você tem que entender o que a empresa ali serve para ela e divulgar para todo mundo, né? Não dá para você também revolucionar todo dia, senão você não gera atividade, né? Você tem que ter uma filosofia e tocar isso com todo mundo. Marcelo, eu vou colocar uma pulguinha, se é que você já não pensou nisso, eu vou colocar uma pulguinha na sua orelha. Cara, pense em escrever um livro sobre isso. Eu acho que... Você sabe que o 7Ps era uma ideia de livro. Na verdade, mais qualidade na gestão e menos gestão da qualidade era a ideia de livro. E aí depois o 7Ps era também uma ideiazinha de livro. Confesso que é uma disciplina que eu preciso sentar mais, explorar para fazer esse projeto. Bom, Marcelo, cara, só agradecer. Toda vez que eu estou contigo, acho que já essa deve ser a 4ª oportunidade. A gente sempre que pode faz alguma coisa em conjunto. Para o pessoal que é mais jovem, olha, com 17 anos, depois ele começou a fazer o curso de Direito, foi empreender, depois foi fazer outro curso, fez pós-graduação em Ohio, depois especialização? Pós-graduação. Pós-graduação em Ohio. Depois virou consultor de uma consultoria, conseguiu entrar na Kia, conquistou, né, o espaço na Kia, se tornou diretor com 35... Com gerente 33 e diretor com 38. 38. Então, assim, para os mais jovens é inspiração e nunca é tarde para recomeçar, né? Não é porque você começou uma coisa que você vai ter que terminar nela, né? Sempre que é possível, é óbvio, né? Começar os projetos que você inicia, mas se viu que não deu liga, vai ser feliz, né? Vai procurar espaço. Marcelo, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o bate-papo com todos vocês. É uma satisfação enorme para você estar aqui do meu lado. Verdade. A gente está sempre junto, já estou enjoando. Não, brincadeira. Mas agradecer o Marcelo, e eu falo que os convidados, eles trazem para a gente aqui da mesa um aprendizado que é
que é muito bom. Isso não tem preço, e oportunidade para o pessoal que está em casa também aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas, né? Que é o foco aqui do nosso podcast, Não Erre no H. Muito obrigado. E a gente tem um mantra, Marcelo, sempre de encerrar aqui com uma frase, tá? E se o Almir me ajuda. Opa. Né? Vai, Corinthians. Essa frase eu sou adepto também. Eu vou ter que Você suspeito, né? Eu vou ter que virar adotar. corintiano, porque... Gente, é melhor acabar por aqui. Melhor acabar por aqui para não estragar a amizade. Tchau, Pessoal, tchau. Obrigado, viu? Marcelo, obrigado mais uma vez. Agradeço aí por terem nos acompanhado. Nos acompanhem nas redes sociais. O podcast Não Erre no H. Ele existe em prol dos profissionais de RH, de gestão de pessoas, sempre trazendo os convidados especiais como o Marcelo e outros tantos que já estiveram aqui e que ainda estarão. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Até a próxima. gente. Tchau, tchau.